Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Ilíada, que narra a Guerra de Troia. Eu passei por aquilo que nenhum outro mortal na terra passou. Eu pousei meus lábios sobre as mãos do homem que matou meus filhos. Isso está na Ilíada, como eu já disse, que narra a Guerra de Troia. Vamos falar daquilo que está além do conflito, do pilar ocidental e do eternamente influente da obra. Então acompanhe-nos aí. Depois de tanta guerra, banho de sangue e fúria, a epopeia de Homero, segundo a tradição, o autor do texto da Ilíada, termina com paz e reconciliação. Na cena talvez mais emocionante e memorável do poema, um rei Príamo, já mais velho, visita Aquiles e pede que ele devolva o corpo de seu filho, o Heitor. Aquiles fica sensibilizado pelo pedido do velho e uma trégua temporária é estabelecida para que os troianos tenham tempo de fazer um enterro adequado. Isso também acalma a fúria de Aquiles. Mas, apesar do final aparentemente pacífico, sabemos que essa calma não durará muito. A batalha recomeçará, Troia cairá e, em algum momento, em algum ponto da narrativa, Aquiles também morrerá. A história ainda não acabou. Realmente, o segundo poema épico de Homero, a Odisseia, resolve algumas histórias em aberto ao seguir o destino de outro herói grego, Odisseu, mais conhecido como Ulisses, conhecido pelos romanos como Ulisses, né? Enquanto ele faz a viagem para casa entre Troia e Ítaca, depois da guerra, em Odisseia, o herói reconta a história de como Troia foi finalmente destruída e descreve a morte de Aquiles. Esta, contudo, mais como pano de fundo para a história de sua própria jornada árdua, né? Príamo beija a mão de Aquiles e pede a ele que tenha pena e libere o corpo de seu filho Heitor, morto pelo próprio Aquiles em batalha. Aquiles demonstra empatia com a dor de Príamo, o rei e pai de Heitor. É quase impossível exagerar o impacto de Ilíada e de Odisseia na literatura da Grécia e da Roma antiga, e, portanto, de toda a literatura ocidental. Eles não foram simplesmente os primeiros trabalhos literários na Europa, mas exemplos monumentais que estabeleceram uma base firme para o gênero épico. O uso hábil de Homero de analogias complexas e altamente visuais conferiu à sua poesia uma profundidade sem precedentes. E seu domínio do hexâmetro datílico proporcionou uma musicalidade inspiradora aos seus versos. A métrica usada por Homero foi adotada por poemas épicos subsequentes, em grego e também em latim, e o dialeto híbrido que ele usou se tornou o grego reconhecido pela literatura, o grego clássico, a língua morta que é estudada hoje nos cursos de grego clássico. Talvez a façanha de Homero mais significativa de todas tenha sido transformar uma tradição oral de histórias sobre heróis folclóricos em uma forma literária, uma epopeia. Ele também estabeleceu as características desse formato literário. Por exemplo, a narrativa principal deve seguir a missão ou jornada do herói, que acontece com um pano de fundo histórico, com vários entremeios ou enredos episódicos. Homero também estabeleceu o padrão do subtexto para o poema épico, em que os valores pessoais e sociais muitas vezes se opõem, se degladiam. Ilíada e Odisseia inspiraram vários poetas gregos a escrever epopeias com temas similares, mas também influenciaram a nova forma de teatro que se desenvolveu no período clássico. Enquanto Homero era uma leitura popular na Grécia Antiga, Ilíada e Odisseia se tornaram textos padrão na Roma Antiga, inspirando poetas a desenvolver uma poesia épica, distintamente latina. Esse estilo atingiu seu ápice na Eneida, com a Eneida de Virgílio, que, além de ser um tributo a Homero, toma como ponto de partida a queda de Troia e as aventuras que levaram ao surgimento da Roma, essa cidade tão especial para os romanos, que, segundo a lenda, segundo a Eneida, teria sido fundada por Rômulo e Remo. Zeus sabe, sem dúvida, e todo mortal também, qual guerreiro está fadado a acabar tudo isso com a morte. Odisseia, detalhe
A Odisseia detalha a morte do herói Aquiles. Ele é morto por uma flecha disparada por Paris, o príncipe que roubou a princesa Helena, guiada para um ponto vulnerável no corpo de Aquiles, o seu calcanhar, pelo deus Apolo. Foi o próprio Apolo que desviou para que a flecha atingisse esse local e assim levasse o Aquiles a óbito, uma vez que ali era o ponto fraco dele, porque, segundo as narrações míticas, ele havia sido banhado nas águas da imortalidade por sua mãe, mas ela o segurou pelo calcanhar, molhou todo o corpo e não molhou o calcanhar, que passou então a ser o ponto fraco de Aquiles. A reverência às epopeias de Homero não acabou no período clássico. Seus trabalhos foram amplamente lidos e estudados na Idade Média, e suas histórias já foram recontadas inúmeras vezes e de maneiras bem diferentes. Como toda a tradição oral, ela acaba tendo uma certa autonomia, uma certa liberdade, escapando do texto original. Então, os antigos poemas de Homero podem ser considerados antecedentes das sagas medievais, assim como do romance medieval. Desde o começo do século XX, outras formas de contação de história para o público em massa, de filmes a séries de televisão, têm seguido o modelo épico, e sua estrutura e relevância cultural devem muito a Homero. Então isso é um pouquinho mais da Ilíada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando, dizendo aquilo que você tem achado dos vídeos. E sugestões de temas e assuntos que você gostaria de ver abordado em vídeos posteriores. Então, falamos aqui da linha de conflito, do pilar ocidental, da cultura grega e da Ilíada, e de como ela se tornou eternamente influente em toda a literatura posterior. É isso aí. Hasta la vista, babies. E... o que o Neymar disse mesmo? Esqueci. Ele disse: saudade daquilo que ainda não vivemos.